O assunto que a gente vai falar hoje é sobre migrações. Eu tinha falado ontem que ia começar a falar de indústria, né, indústria brasileira, mas eu esqueci que tinha, como a gente falou de demografia, aí no finalzinho do conteúdo de demografia eu sempre falo um pouquinho de fluxos migratórios, né, explico aí o conceito de imigração, fluxos migratórios que aconteceram no Brasil e os principais grupos que vieram para o Brasil, né? E aí, nesse caso, a gente vai dar um foco a mais para os grupos que vieram para o Rio de Janeiro, que no caso seria o foco do nosso concurso, beleza? Então, vamos começar aqui. Então, quando a gente fala de migrações, né, de fluxos migratórios, que seria o movimento de um movimento populacional, né, em que as pessoas elas acabam mudando sua residência, mudando seu local de moradia de um local para o outro, né? Então seria um fluxo de movimento de pessoas, né, de um lugar para o outro, tá? Normalmente esses fluxos migratórios eles têm alguns casos pré-definidos, né? A maioria dos fluxos migratórios no mundo inteiro vai ter causas relacionadas a guerras, a fatores naturais, perseguições religiosas e políticas e fatores econômicos. Inclusive, se a gente for lembrar aqui no caso da história do Brasil, alguns dos fluxos de saída de pessoas do Brasil em direção a outros países, por exemplo, há algumas décadas atrás, né, foram muito fundamentados nessa questão aqui da perseguição, porém, não questão de perseguição religiosa, mas questão de perseguição política. Por quê? Durante o período que o Brasil passou pela ditadura militar, pessoas que eram contrárias ao governo militar, né, no caso, as leis e regras que eram estabelecidas pelos governantes que tinham assumido o poder, ou tinham tomado poder, ou tinham, sei lá, depende de quem esteja tratando do assunto, né? Mas, enfim, as pessoas que estavam a favor da democracia e contra o regime militar, muitas vezes eram perseguidas, né? Principalmente aquelas pessoas que eram mais ativas na questão das manifestações e tudo mais. Então, essas pessoas eram perseguidas politicamente e muitos acabaram sendo exilados, né? A palavra que a gente utiliza é essa, exílio. Então foram para o exílio, foram exilados para fora do país. O que significa isso? Quer dizer que eles fugiram do país para não morrer, ou para não serem presos, ou para não serem torturados, etc. Porque eles tinham uma visão política diferente. Isso acontece em vários lugares. Hoje no Rio de Janeiro a gente está recebendo uma enxurrada de imigrantes sírios que têm fugido de perseguições religiosas e políticas, tá? Então o Rio de Janeiro é um dos estados que mais tem recebido essa quantidade de imigrantes que vêm para o Brasil por conta de perseguições religiosas e políticas, tá? E no Brasil, há algumas décadas atrás, né, tivemos um fluxo contrário de emigração, ou seja, pessoas saindo por conta de perseguição política, beleza? Então, essas são as principais causas, né, de fluxos migratórios. Guerras, a gente não tem problemas com isso aqui no Brasil, né? Fatores naturais. A gente tem até algum tipo de influência de fatores naturais, geralmente nas regiões lá do sertão nordestino, né, que sofrem muito com seca. Então as pessoas acabam, historicamente tem historicamente existiu um fluxo migratório muito intenso de pessoas saindo do Nordeste em direção ao Sudeste, né, buscando melhores condições de vida, né, fugindo da seca lá do sertão. E um dos principais destinos dessas pessoas, né, foi a região aqui do Rio de Janeiro, beleza? Principalmente a região metropolitana, porque essas pessoas estavam buscando vagas de emprego, né, se colocar no mercado de trabalho, né, para tentar conseguir algum dinheiro e mandar para suas famílias lá no sertão nordestino para que tivessem uma condição melhor de vida, ou então juntavam dinheiro para tentar trazer o restante da sua família depois, tá, posteriormente. Inclusive, nós temos muitos nordestinos ou filhos e netos de nordestinos aqui no Rio de Janeiro, principalmente na região metropolitana, que vieram parar aqui na região sudeste, aqui no Rio de Janeiro, por conta dessa questão aqui, ó, imigração de fatores naturais e também fatores econômicos, né?
porque como existe seca intensa no sertão do Nordeste, né, e aliada a essa seca intensa, né, as pessoas ainda passavam por dificuldades financeiras, econômicas, então muitos deles acabaram vindo para a região do Sudeste, tá? Principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. E aí, no nosso caso aqui, é importante a gente focar aqui na questão do Rio de Janeiro. Tá? É interessante que a maioria dessas pessoas, a princípio, né, se instalaram ali nas regiões de São Cristóvão e nas comunidades próximas da região da Tijuca. Tá? Por quê? Essas pessoas vinham para procurar emprego, né, e elas começavam a trabalhar, em princípio, na indústria e também na construção civil. Tá? Então, eles estavam ali naquela região de São Cristóvão, que era a antiga região industrial do Rio de Janeiro, beleza? É claro que, atualmente, né, o nosso país passou por um processo de desconcentração industrial e as regiões que eram regiões industriais históricas, né, perderam um pouco dessa característica. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente não tem mais, na região de São Cristóvão, por exemplo, região central do Rio, a gente não tem mais tantas indústrias quanto existia há 70 anos atrás, beleza? Mas, em princípio, as pessoas vieram para essas regiões. E é aquela velha história que a gente já falou da segregação socioespacial nas aulas anteriores. Eles vinham para trabalhar naquela região, tinham que morar próximo, né, para conseguir estar perto do trabalho, não tinham condições de morar nos bairros mais tradicionais, nas regiões mais bem estruturadas, e aí acabavam indo morar nas comunidades, né. Grande parte também desses migrantes que vieram do Nordeste para o Rio de Janeiro se espalharam também por outras áreas da região metropolitana, por não encontrar mais locais de moradia próximos às regiões onde eles exerciam suas atividades de trabalho. Beleza? Hoje, as migrações internacionais correspondem à transferência geográfica da força de trabalho de uma área geradora de excedentes populacionais para áreas centrais, a exemplo dos países latino-americanos para os Estados Unidos. Então, normalmente hoje, as pessoas estão migrando num fluxo que tem o sentido de pessoas saindo das áreas geradoras, ou seja, pessoas saindo das áreas mais pobres e que acabam e que acaba tendo uma grande quantidade de habitantes, indo para regiões que têm uma economia mais bem estabelecida e que, teoricamente, ofereceria mais vagas de emprego, né? Mais oportunidades de trabalho, beleza? Então, a região metropolitana do Rio de Janeiro, ela sofre muita influência dessa questão migratória, né? Sofreu ao longo da sua história, e isso se reflete até os dias de hoje, por ser uma região muito desenvolvida em comparação com o restante, tecnologicamente, em comparação com o restante do território brasileiro. Tá? Como as primeiras indústrias surgiram aqui, né, no Rio de Janeiro, também em São Paulo, mas surgiram aqui no Rio de Janeiro, principalmente na região central e região ali de São Cristóvão, da Tijuca, né, região portuária também, muitas pessoas migravam de vários lugares, né, do Brasil para essa região. Por quê? Áreas que tinham uma quantidade de habitantes considerável, né, consideravelmente maior do que as vagas de emprego que tinha nessas regiões. Então, as pessoas desempregadas procuravam melhores condições de vida e acabavam aqui na região sudeste, no Rio de Janeiro, beleza? Isso daí também aconteceu com fluxos de imigrantes que vieram de outros países, tá? Principalmente os imigrantes europeus que já tinham experiência com trabalho industrial. Tá? Então, quando o Rio de Janeiro começou a desenvolver as suas fábricas, as suas indústrias, né, precisava-se de mão de obra que tivesse experiência com esse tipo de trabalho. E aí, quando os europeus começaram a migrar aqui para o Brasil, né, alguns iam para as áreas de produção, né, agrícola, porém outros vinham para as regiões industrializadas para assumir as vagas no trabalho industrial. Beleza? As migrações internacionais têm se reduzido por conta dos blocos econômicos, a exemplo da União Europeia. Hoje, as migrações intrablocos são mais comuns, têm aumentado fortemente os movimentos xenófobos, embalados no discurso errado de que o imigrante é o responsável pelo desemprego, pela queda da qualidade de vida, e todo ato migratório pode ser considerado repulsivo ou atrativo. Isso aqui é importante a gente lembrar, tá? Vamos falar no próximo slide. Mas o que a gente pode tirar de informação importante daqui? É que
Os fluxos migratórios hoje em dia têm uma característica muito forte, muito marcante de gerar atos de xenofobia. O que seria xenofobia? Seria o preconceito a pessoas de diferentes regiões, que não sejam da sua própria região, né? Então, a gente nota alguns atos de xenofobia que não são tão problemáticos assim do ponto de vista da violência, não são tão agressivos aqui no Brasil, né? A gente vê um pouco mais dessa agressividade, dessa violência na Europa, mas aqui no Brasil a gente tem um pouco de xenofobia também, principalmente com os nordestinos. Como o maior fluxo de pessoas vindo para o Rio de Janeiro foi de nordestinos, né, principalmente aquelas pessoas, aqueles nordestinos mais humildes que vieram da região do sertão, que tinham pouco estudo, né, que eram pobres, que tinham pouca qualificação profissional, as pessoas começavam a compartilhar da ideia de que, por exemplo, o nordestino era burro, ou que o nordestino era sem educação, ou que o nordestino só servia para trabalho braçal, para trabalho pesado, beleza? Então, e aí começam também aquelas velhas formas de tratamento de gírias, por exemplo, ou de formas de tratar as pessoas, que já está no cotidiano popular da população, né? Por exemplo, a gente vê um nordestino, né? A gente, quando eu falo a gente, eu estou falando da população de forma geral, né? Geralmente, quando o pessoal do Sudeste aqui vê um nordestino, ou vai se referir a um nordestino, fala assim, ali o Paraíba, né? E a gente generaliza, né? Como se todo nordestino fosse Paraíba, né? Na verdade, nem existe Paraíba, né? Quem nasce na Paraíba é paraibano, e não Paraíba. Mas, enfim, normalmente as pessoas do Sudeste têm esse costume de se referir aos nordestinos como Paraíba, né, como forma de inferiorização. E aí fala assim, tinha que ser Paraíba, tinha que ser nordestino, né? Aí normalmente vem aquelas piadinhas falando que o Paraíba tem cabeça grande, né? Que o Paraíba é burro, e etc. Então, esse tipo de preconceito, ele vem de uma questão de xenofobia, que é causada justamente por conta desse grande fluxo migratório que aconteceu por bastante tempo, né, de nordestinos vindo para o Rio de Janeiro, beleza? E uma outra coisa interessante que a gente vai pensar é que essa questão de que os migrantes ou imigrantes estão tomando nossos empregos ou que a crise tem aumentado por conta deles, isso é uma coisa sem sentido, né? Porque, por exemplo, lá nos Estados Unidos, as pessoas têm muito essa ideia, né? Principalmente aqueles mais conservadores, que querem fazer um muro lá entre o México e os Estados Unidos, querem barrar todo mundo de entrar no país, e eles falam, porque eles prejudicam a nossa economia, eles tomam nossos empregos. Normalmente as pessoas que estão migrando assim, né, principalmente de forma ilegal, são pessoas pobres, sem estudo, com baixo nível de instrução, com pouca qualificação profissional. E essas pessoas vão acabar aceitando o trabalho que oferecerem para elas. Normalmente elas trabalham em limpeza, trabalham em serviços pesados, né? Não fazem nenhum tipo de trabalho qualificado, porque não tem qualificação profissional para isso. Então, isso é uma falácia, porque a maioria das pessoas que teve o mínimo de estudo vai ter uma qualificação profissional um pouco melhor do que esses pobres imigrantes que estão vindo para o nosso território com a mão na frente e outra atrás, né? Sem nenhum suporte financeiro, sem nada, e estão simplesmente tentando sobreviver. Então, essa questão também das migrações internacionais terem diminuído, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente percebe duas questões. Primeiro, pessoas vindo de regiões pobres ainda para cá, em busca de melhores condições de vida, por ser uma região bastante urbanizada, né? E que teoricamente ofereceria bastante vagas de emprego. Então a gente ainda tem pessoas com pouca qualificação profissional, né, vindo para cá, pessoas com poder aquisitivo baixo vindo para cá, e a gente tem um movimento ao contrário também, de pessoas saindo do Rio de Janeiro, indo para outras regiões. Por exemplo, como a cidade, a principal metrópole do nosso estado vizinho aqui, que é São Paulo, né? Muitos profissionais altamente qualificados do Rio de Janeiro têm migrado para São Paulo em busca de carreiras mais bem consolidadas, em busca de salários maiores, né? E realmente encontram isso, porque o mercado de trabalho em São Paulo, né, tem um perfil mais elevado do que aqui do Rio de Janeiro, principalmente para quem tem alta qualificação profissional, né?
mas a gente também vê a chamada fuga de cérebros, que acontece bastante, é de pessoas com alta qualificação profissional acabarem migrando para outros países, principalmente países mais desenvolvidos, tá? Por exemplo, países da Europa, Japão, Austrália, Estados Unidos, Canadá e etc., por conta da sua elevada qualificação profissional, sabendo que vai migrar para esses outros países e vai ter uma boa qualidade de vida, porque a sua qualificação profissional vai ser bem aproveitada, às vezes melhor aproveitada do que aqui no próprio Brasil, beleza? E aí, sobre os movimentos atrativos e repulsivos, né? O que seria um movimento repulsivo? O imigrante é forçado a deixar o lugar onde vive. Isso aqui geralmente está mais ligado a catástrofes ambientais, né? Aqui no nosso estado a gente não tem muito isso, né? Tirando ali as regiões serranas, por exemplo, que sofreram aí nos últimos anos, né? Ou na última década com muitos deslizamentos. Fora isso, a gente não tem muitas catástrofes ambientais. E o que a gente vai ter mais são problemas sociais, beleza? Então, muitas pessoas mudam por problemas sociais. A maioria das pessoas que se mudam do Rio de Janeiro para outras regiões, atualmente são pessoas que estão fugindo dos problemas sociais, principalmente da questão da violência urbana, beleza? A gente sabe que o nosso estado está aí entre, principalmente a nossa região metropolitana, está entre as regiões mais perigosas do país, beleza? E isso acaba causando um movimento repulsivo. E normalmente quem vai partir para, por exemplo, outras regiões, pensando nesse tipo de situação, são pessoas com maior poder aquisitivo, ou seja, que pensam, eu tenho boa qualificação profissional, né? Eu tenho bom estudo, né? Tenho uma profissão que pode me garantir trabalho em outros lugares, e eu fico receoso com a violência da região onde eu vivo, né? Por mais que a pessoa more em um bairro mais nobre ou algo do tipo, né? A gente sabe que a violência no Rio de Janeiro, infelizmente, ela acaba se espalhando até pelas regiões mais nobres. Então, muitas vezes as pessoas acabam migrando, né, num movimento repulsivo, querendo fugir da violência urbana, tá? Para as pessoas com maior poder aquisitivo, isso é muito mais fácil. Por isso que elas são as que mais migram e causam a fuga de cérebros que a gente falou, que normalmente são pessoas qualificadas profissionalmente. Já os pobres, como não têm muita expectativa, esperança de conseguir boas condições de vida em outros lugares, né? Imagina uma pessoa que não tem qualificação profissional, tem um emprego lá que ganha um salário mínimo e não aguenta mais a violência do Rio de Janeiro. Ela vai mudar para onde? Muitas vezes a pessoa mora em uma casa que por exemplo, uma casa que foi construída no terreno da família, e aí ela não paga aluguel, né? E vive lá com um salário mínimo, 2 salários mínimos que seja. Aí vai se mudar para outro estado ou para outra cidade. Vai ter que pagar aluguel, porque não vai ter condições de comprar um imóvel. E aí só com o valor do aluguel já vai grande parte do salário. Então, fica muito mais complicado esse movimento aqui, ó, no Brasil, no caso, tá, gente? Estou falando aqui do Rio de Janeiro. Fica muito mais difícil para pessoas pobres. Já em outras regiões do mundo, né, esse movimento repulsivo aqui normalmente acontece com pessoas pobres mesmo, né? A pessoa já não tem nada onde ela vive, então ela vai tentar sobreviver em outros lugares. Por exemplo, pessoas fugindo da guerra, pessoas fugindo, por exemplo, da extrema fome, extrema pobreza, no continente africano, tá? Mas aqui na nossa realidade do Rio de Janeiro, normalmente as pessoas que sofrem nesse movimento aqui repulsivo são pessoas com maior poder aquisitivo e que podem conseguir bons empregos, né, e boa qualidade de vida em qualquer lugar, para onde queira ir. Já o movimento atrativo seria o movimento em que o indivíduo é atraído para o local de acordo com seus interesses pessoais. Por exemplo, né, as pessoas que querem ir morar na região da Zona Sul do Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca, porque é uma região muito atrativa, né, do ponto de vista de ser um bairro bem estruturado, de serem bairros bem estruturados, né, com muito acesso a lazer, a educação e etc., né, e também muitas pessoas que vão acabar mudando para outras regiões em busca de tranquilidade. O que tem acontecido bastante aqui no contexto do nosso estado é pessoas que, depois de se aposentarem, de não terem mais o compromisso de ficarem se deslocando para o trabalho todos os dias, acabarem se mudando para as regiões, por exemplo, das baixadas litorâneas, que a gente conhece popularmente como região dos lagos, né? Acho que todo mundo conhece aí algum coroa, né? Alguma pessoa
aposentada que, depois de se aposentar, acabou mudando para a região dos lagos. Todo mundo conhece algum exemplo disso, né? Ou então para as regiões serranas, né? Para ter aquele estilo de vida mais calmo, mais tranquilo, né? Eu mesmo já falei várias vezes, né? Eu gostaria muito de morar na região serrana, no interior, assim, ou na roça, algo do tipo. Mas, infelizmente, eu tenho que trabalhar todos os dias, ficaria meio difícil para mim, né? De repente, o dia que eu me aposentar, se eu me aposentar algum dia, né? Do jeito que está aí o nosso país, eu vá para um lugar desses aí. Mas, aqui no contexto do Rio de Janeiro, o movimento atrativo seria esse. Ou então de pessoas que vivem no interior mesmo, né? Em regiões muito afastadas e acabam vindo no movimento atrativo para a região metropolitana, por exemplo, para estudar ou para fazer tratamentos médicos. Porque a gente sabe que a maioria das universidades, dos cursos, né, de qualificação profissional estão na região metropolitana. Então, imagina, um jovem ou uma jovem que mora lá, por exemplo, em Araruama. Pô, fez o vestibular, passou lá para o UFRJ. Pô, não vai ter campus lá para estudar, né, para fazer o curso que a pessoa quer. Então vai vir para a região metropolitana do Rio de Janeiro para estudar, beleza? Então, basicamente dessa forma, tá? Um outro exemplo são pessoas com problemas de saúde específicos ou que têm algum parente, normalmente os pais que têm algum problema grave de saúde, que não tem tratamento específico e qualificado para esse tipo de problema na região onde vive. E acaba vindo para a região metropolitana no movimento atrativo, né, buscando esse tipo de tratamento em algum hospital de referência, beleza? Esse tipo de movimento acontece até, às vezes, com pessoas de outros estados, por exemplo. Eu já vi relatos de pessoas que vieram de outros estados, tipo assim, conseguiram juntar um dinheiro, a família se mudou, tipo, aqui para o Rio de Janeiro, para fazer o tratamento do filho no Instituto do Coração, que fica ali nas Laranjeiras, né, que é um hospital federal, que é referência no tratamento de problemas cardíacos, né? E se mudaram para cá, vieram com uma reserva de dinheiro para conseguir se manter por um tempo, até conseguirem arrumar emprego para manter um tratamento. Também tem pessoas que fazem esse tipo de mudança por conta de tratamento de câncer, né? Para se tratar aqui no INCA, né? No Instituto do Câncer, aqui do Rio de Janeiro, que é uma referência nacional para tratamento de câncer, inclusive referência até mundial, né? Tem ali alguns dos maiores especialistas em vários tipos de câncer. Então, assim podemos definir migração como movimento de uma população. Esse movimento pode ser temporário ou definitivo, né? De uma área para outra. Existem dois tipos de fluxos migratórios: as migrações internas, que são dentro do país ou dentro da região, do estado, etc., né? São realizadas de uma área para outra dentro do mesmo território. Exemplo, êxodo rural, êxodo urbano. Imagina, a pessoa que vive lá na zona rural, no município lá da região do Noroeste Fluminense, e aí se muda aqui para a região metropolitana. Esse fenômeno do êxodo rural aqui, né, então, foi intra-regional, ou seja, dentro da mesma região, dentro do mesmo estado, inclusive, tá? Esse movimento aqui ele foi bastante observado aí a partir da década de 30 e 40, tá? Hoje em dia não acontece com tanta intensidade porque os municípios, as zonas rurais no estado do Rio de Janeiro são bem menos ocupadas populacionalmente do que era há 70, 80, 90 anos atrás, beleza? E êxodo urbano também acontece, tá? Só que em menor, bem, uma quantidade bem pouquinha mesmo, né? Pessoas que saem da cidade e vão em direção às zonas rurais, tá? Normalmente profissionais que se qualificaram, por exemplo, em engenharia florestal, ou em agronomia, ou em gestão ambiental, e vão trabalhar, por exemplo, em alguma área rural, para uma fazenda, para um fazendeiro, ou algo do tipo, tá? Normalmente acontece dessa forma. E as migrações externas, né? Que aí já fica fácil da gente entender quando as pessoas mudam de país, né? Quando os deslocamentos ocorrem de um território para o outro, exemplo, internacionais e intracontinentais. Intercontinentais e intracontinentais, né? Que intercontinentais seria dentro do mesmo continente. Por exemplo, eu me mudo aqui do Rio de Janeiro e vou morar em Buenos Aires, no país vizinho aqui na Argentina, dentro do mesmo continente. Ou então vou me mudar para Miami, Estados Unidos, lá na Flórida, dentro do mesmo continente. Ou então para a Europa, por exemplo, ou para a Ásia, né? Ou para a Oceania, ou para a África, etc. As migrações externas possuem duas formas
de ocorrência. Então, isso aqui é importante, ó. Emigração e imigração. Imagina aqui, ó. Vou ler aqui e dou exemplo. Saída de uma população de seu país em direção a outro, com a finalidade de residência. É a população que vai. Então, se, por exemplo, uma pessoa que mora no Rio de Janeiro e se muda para outro país, essa pessoa é considerada um emigrante, tá? Ela fez o processo de emigração. E aí entra naquela questão que a gente falou nos slides anteriores da fuga de cérebros, beleza? Pessoas que acabaram indo para outros países para exercer atividade profissional bem qualificada, né? Por exemplo, engenheiros, pessoas que trabalham com desenvolvimento de software, né, com tecnologia de informação, normalmente são as pessoas que mais fazem esse movimento de emigração, tá? Principalmente aqui da região sudeste do Brasil e principalmente do Rio de Janeiro, beleza? Então, normalmente as pessoas que fazem esse tipo de movimento migratório, né, são pessoas que viviam na região metropolitana, principalmente no município do Rio de Janeiro, né, nas áreas nobres, ou então ali em Niterói, nas áreas nobres também, porque são pessoas com maior poder aquisitivo, que tiveram a oportunidade de ter uma boa qualificação profissional, né, estudaram bastante, né, se qualificaram profissionalmente, tiveram experiência e acabaram optando por ir para outro país, né, para, por exemplo, aproveitar as oportunidades que esse outro país possa oferecer, uma qualidade de vida melhor, né, indo buscar coisas que são atrativas nesse outro país, ou simplesmente para fugir, né, dos problemas sociais da violência urbana que a gente encontra aqui na nossa região metropolitana, beleza? Inclusive, eu falando disso, eu acabei lembrando, né, de uma reportagem que eu vi, se não me engano, deve ser uns 5 anos atrás, né, de uma família que se mudou para os Estados Unidos, a família toda, depois que era uma família de classe média alta, óbvio, né, eles tinham uma condição financeira, então eles puderam se preparar para se mudar. Se mudaram para os Estados Unidos, foram para a região lá de Massachusetts, que é uma das regiões dos Estados Unidos que mais tem brasileiros, tá? E eles acabaram indo para lá por conta do medo da violência, porque um integrante da família, que era um jovem de 17 anos, ele foi assassinado, né, ele foi vítima de latrocínio, né? Então os bandidos foram roubar o carro lá da família e atiraram no rapaz. O rapaz morreu, a família ficou tão traumatizada, mesmo apesar de eles morarem num bairro nobre, né, que teoricamente tinha segurança e tudo mais, isso aconteceu no bairro que eles moravam. Então eles ficaram tão traumatizados que eles decidiram se mudar para os Estados Unidos para fugir dessa questão da violência urbana. E eu lembro que eles eram empresários, né? A família de empresários aqui, de classe média alta, não eram ricos, né? Mas também não eram de classe baixa. Então eles tinham algumas empresas aqui, que eram empresas médias, né? E eles venderam tudo que eles tinham. E eu lembro que os integrantes da família, que no caso eram 2 irmãos ali, né? Um era o pai do garoto que morreu e o outro era o tio. Eles estavam trabalhando em um mercado lá para a região que eles se mudaram nos Estados Unidos. Eles falaram que preferiram se mudar para lá e tipo deixar as empresas que eles tinham aqui, fechar tudo, vender tudo e trabalhar lá no mercado, recebendo salário tipo de empregado normal, do que viver aqui com mais dinheiro e sujeito a muita violência. Então isso é uma coisa bastante comum da gente observar nesse caso das emigrações, de pessoas que saem do país, tá? Aqui na região do Rio de Janeiro, por exemplo, porque a região metropolitana tem uma concentração maior de pessoas com maior poder aquisitivo. E já o fluxo de imigração seria a entrada, né? A entrada de uma população de um país em outro, com finalidade de lá residir. É a população que vem. Então, quando a gente fala de imigrantes, a gente está pensando em pessoas que vieram de outros países para cá, tá? Aqui no Rio de Janeiro nós temos alguns grupos de imigrantes, né? Que acabaram vindo para o nosso estado, né? E se estabelecendo nas diversas regiões que nós temos aqui. Vamos falar disso mais na frente. Antes da gente falar desse fluxo de imigrantes que chegaram aqui no Brasil, vamos falar um pouquinho dos tipos de imigração que existem, tá? Eu vou falar se esse tipo de imigração é comum aqui no Rio de Janeiro ou não. Por exemplo, nomadismo, movimento demográfico que consiste na troca constante de área de moradia. A pessoa que fica se mudando de um lugar para o outro constantemente, né, durante a vida inteira. Então, o nomadismo pode ser encontrado em povos de cultura atrasada que vivem de coleta, caça, pesca,
coleta vegetal, né? E pelo pastoreio nômade, exemplo, povo cigano. Então, a gente não costuma ver esse tipo de fluxo migratório aqui no Rio de Janeiro, tá? Não costuma ver. Normalmente a gente vai ver, por exemplo, pessoas chegando aqui, pessoas que trabalham com circo, né? Circenses, né? Esse seria o único exemplo que eu consigo imaginar de nomadismo aqui no Rio de Janeiro. Próximo seria a transumância, movimento rítmico de ir e vir, um movimento populacional de uma região para outra, geralmente determinado por motivos climáticos. No Nordeste do Brasil, também há a transumância. Durante a seca, fogem dessa área e retornam com as chuvas. Então, a gente não observa muito esse tipo de imigração também aqui no Rio de Janeiro, né? Pendulares ou diários seria o tipo de imigração que a gente mais observa aqui no Rio de Janeiro, beleza? Principalmente na região metropolitana, vamos entender. Movimentos diários da periferia para a cidade, ou vice-versa. Os indivíduos trabalham durante o dia na cidade e no fim do dia retornam para o subúrbio, beleza? Esses movimentos são próprios da urbanização, pois obrigam trabalhadores a residirem cada vez mais longe da cidade, com as migrações cotidianas. Então, esse movimento pendular ou diário, né, ele acontece muito nas regiões urbanizadas. E a região mais urbanizada do nosso estado seria a região metropolitana, beleza? Então, a gente vai observar isso aqui na movimentação de pessoas saindo da sua residência, normalmente de manhã, né, passando o dia inteiro trabalhando e no fim do dia voltando para sua casa. E, na maioria das vezes, as pessoas fazem isso entre municípios diferentes, entre cidades diferentes. Por exemplo, a maioria das pessoas que moram na Baixada, trabalham no município do Rio. Então, moram em municípios da Baixada, como Nova Iguaçu, São João de Meriti, Duque de Caxias, Nilópolis, etc. E trabalham no município do Rio de Janeiro, normalmente no centro da cidade do Rio de Janeiro. Então, normalmente, essas pessoas fazem esse fluxo migratório, né, de uma cidade para outra, todos os dias, né, durante o período da manhã, indo em direção ao seu trabalho, ou seu curso, ou sua faculdade, né? E durante o fim do dia, né, voltam para sua casa para descansar, para dormir, etc. Né? Então, esse fluxo é chamado de pendular ou diário. Né? A gente observa muito isso, tá? E esse fluxo não acontece, a nossa região metropolitana é tão urbanizada que ele não acontece só das pessoas saindo das regiões periféricas e indo para o centro do Rio. Acontece o inverso também, tá? Pessoas que moram para as regiões mais centrais do Rio de Janeiro e acabam se deslocando para as regiões da Baixada Fluminense, né, para os diversos municípios, ou para as regiões periféricas do próprio município do Rio de Janeiro. Normalmente a gente vê esse tipo de exemplo com pessoas de maior qualificação profissional, como médicos, né? Então você imagina, o médico trabalha numa clínica da família. Aqui, por exemplo, aqui perto de casa tem 2 clínicas da família, né? Pô, quando você vê os médicos chegando para trabalhar, eles chegam só com carrão maneiro, assim, carro importado e tal. Quer dizer que eles têm boa qualificação profissional, né? Até porque são médicos, tem que ter mesmo boa qualificação profissional para cuidar das pessoas. E normalmente eles têm um poder aquisitivo alto, né? Tem bastante recurso financeiro. E aí acabam morando em bairros mais nobres, em regiões mais nobres. E aí a pessoa vem trabalhar aqui perto do Chapadão. Tu acha que ela mora aqui? Com certeza não, né? Ela mora numa região bem mais bem mais nobre, se podemos assim dizer. E aí ela faz esse fluxo migratório, que é inverso, né? Esse fluxo migratório pendular é inverso. A maioria das pessoas saem das áreas mais humildes e vão para as áreas mais centrais para trabalhar, mas tem pessoas que fazem fluxo inverso. Eu conheço uma moça que ela é professora, né? E ela é professora já há muitos anos, professora de arte, né? Só que ela tem uma condição financeira boa, porque ela é funcionária do Estado, do Rio de Janeiro, né? Da Secretaria de Estado de Educação, e funcionária também da Prefeitura do Rio de Janeiro. Não sei se vocês sabem, mas os professores da Prefeitura do Rio de Janeiro, das escolas municipais do Rio de Janeiro, aquelas escolinhas lá de criancinha e tal, eles ganham muito bem, né? O salário inicial hoje do professor da rede municipal de educação é de R$6.000. A rede estadual que é aquela coisa, né? Não paga bem mesmo, né? E ainda tem pouca qualidade de trabalho. Mas na rede municipal se paga muito bem. Essa professora que eu conheço, né? Eu conheço porque ela morava aqui na minha rua. Então, ela era aqui de uma região da periferia e
Depois que ela casou e tal, ela se mudou lá para Tijuca, ou seja, um bairro bem melhor do que aqui, né? Ela mora em frente ao metrô da Afonso Pena, inclusive, que é uma região bem cara, né? E é muito boa para se morar. E ela faz o fluxo inverso. Ela trabalha numa escola aqui perto de casa, tipo na favela aqui. E ela nunca quis trocar de escola, né? Para trabalhar. Até há pouco tempo que ela foi transferida para uma escola que fica em frente ao prédio que ela mora. Aí fica bem melhor, né? Mas ela sempre gostou de trabalhar aqui. Mesmo se mudando, ela continuou trabalhando aqui. Por quê? Ela pegava o fluxo inverso. Enquanto ela acordava de manhã cedo para ir trabalhar, e todo mundo está pegando o metrô lotado, espremido que nem uma lata de sardinha para sair da Pavuna para o centro, ela estava pegando o metrô no sentido contrário, do centro para Zona Norte, aqui para Pavuna. E ela pegava o metrô vazio, vinha, trabalhava, ainda almoçava na casa da mãe dela, que é aqui pertinho, né? Era perto da escola também. No final do dia, ela pegava o metrô vazio para ir para o centro, né? Para chegar lá na Tijuca. Enquanto que o pessoal estava voltando espremido para vir do centro para casa. E ela fazia esse fluxo pendular, né? Todos os dias, beleza? Eu conheço também outras pessoas que fazem fluxos pendulares, trabalham no contrafluxo. Eu mesmo trabalho no contrafluxo, né? Eu moro no município do Rio de Janeiro, apesar de ser na periferia da periferia aqui, né? Perto do Chapadão. Mesmo assim, todos os lugares que eu trabalho são na Baixada Fluminense. Então, eu faço esse fluxo migratório pendular todos os dias, né? Praticamente. Agora não estou fazendo por conta da quarentena, mas normalmente eu tinha que sair aqui de Anchieta e ir para Nilópolis, ou ir para Nova Iguaçu, ou para São João de Meriti, e ficar fazendo isso todos os dias. Só teve 2 vezes que eu trabalhei no mesmo município que eu moro, né? Que é do Rio de Janeiro. E as 2 vezes foram horríveis, porque uma eu trabalhava na Tijuca, então eu tinha que pegar o transporte lotado e ainda era longe. Outra, quando eu trabalhava em Santa Cruz, na Zona Oeste, eu tinha que pegar o ônibus para Deodoro, para pegar o trem, para ir para longe para caramba, demorava quase 2 horas para chegar lá, né? E agora, né, que eu trabalho aqui nos municípios vizinhos, né? Teoricamente seria mais longe porque são outras cidades, né, entre aspas. Mesmo assim eu chego muito mais rápido, né, porque é muito mais perto. Beleza? Então os movimentos pendulares ou diários são esse tipo de migração e acontecem todos os dias, muitas e muitas vezes aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. É o tipo de fluxo migratório que a gente mais consegue observar nas regiões urbanizadas. Êxodo rural, que seria movimento de campo para a cidade, aconteceu bastante aqui na nossa região, tá? Porém, ele foi consolidado a partir da década de 70 e hoje quase a gente não percebe mais, porque nas zonas rurais do nosso estado, né, a população é bem pequena, normalmente pessoas que vivem do campo mesmo, tá? A gente tem bastante pessoas vivendo do campo, nas regiões serranas, por exemplo, pessoas que vivem da agricultura familiar, tá? Região ali região centro-sul fluminense também, tem bastante. Deslocamentos da população rural para a cidade, marcando o processo de urbanização. No Brasil, esse processo foi iniciado entre as décadas de 30 e 40 e se consolidou em meados da década de 70. Então, entre 30 e 40 a gente observava bastante isso no Rio de Janeiro. Hoje em dia, quase não se observa mais, beleza? Porque o Rio de Janeiro já é muito urbanizado, ou seja, a maior parte da população já vive nas áreas urbanas, porque foi uma das primeiras regiões do Brasil a se urbanizar, beleza? Aí o movimento inverso, que seria a cidade-campo, né? Quando há troca de pessoas da zona urbana para a zona rural, ocorre o processo chamado de ruralização, fluxo bastante observado no Brasil após a década de 70, com a expansão da fronteira agrícola e maior ocupação da região centro-oeste. Então, muitas pessoas migraram para a região centro-oeste em busca, né, de novas áreas produtivas, terras a preços baixos. Mas aqui no Rio de Janeiro, esse tipo de movimento não foi muito observado, tá? Hoje em dia, o pouco movimento de pessoas saindo da cidade indo para o campo são de pessoas que buscam uma vida mais tranquila, normalmente pessoas de mais idade que vão para viver, por exemplo, em regiões rurais, zonas rurais, que querem se afastar um pouco da região urbana, fugindo da violência, daquela vida mais corrida e buscando uma vida mais tranquila. Movimento de cidade-cidade, que seria o fluxo migratório, né, entre uma cidade e outra, tá? Movimento muito forte no Brasil. Há um grande número de pessoas que migram de pequenas e médias cidades para grandes cidades. Muitas dessas pessoas já realizaram êxodo rural. Hoje em dia, muitos brasileiros migram das metrópoles para as cidades menores. Então, no Brasil e aqui no próprio Rio de Janeiro, a gente observa bastante pessoas vindo
Primeiro as pessoas migravam do campo para cidades menores, depois das cidades menores para as cidades maiores, beleza? Principalmente aqui na região metropolitana, tá? Então esse movimento foi bastante observado. Ainda existe esse fluxo migratório, tá? De pessoas vindo para a região metropolitana, para a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, por conta de questões de educação, né? Estudo, no caso, fazer faculdade, curso técnico, etc. Ou questão de saúde, ou questão de oportunidade de trabalho. Imagina que em um município bem mais afastado aqui da região metropolitana, não existem as mesmas oportunidades de emprego do que existem aqui na região metropolitana, né? Então, muitas pessoas acabam migrando por essa causa. E também, a partir dos anos 2000, começou-se a observar um fluxo migratório, né, de cidade em cidade, de pessoas saindo das metrópoles, indo para cidades menores, tá? Por conta do processo de desconcentração industrial. Um fluxo que foi bastante observado foi de pessoas saindo aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro e indo para a cidade de Resende, tá? Por conta da instalação das montadoras, tá? De veículos da da Citroën, da Renault e da Peugeot, que são as 3 montadoras francesas. E elas se estabeleceram na cidade de Resende, e uma cidade que era muito pequena, né? Que tinha lá a coisa mais importante que tinha em Resende era a AMAN, a Academia Militar das Agulhas Negras, né? Ela vivia por conta disso, essa cidade, né? Dos militares que trabalhavam ali, que movimentavam a economia da região. E a partir daí, ela começou a crescer muito por conta da implementação dessas fábricas, dessas montadoras de veículos, tá? E aí começou a aumentar, melhorar a economia da região e aumentar a circulação de capital, ou seja, né, aumentar a economia, né, fazer girar a economia local. E muitas pessoas, principalmente qualificadas profissionalmente, né, saíram aqui da região metropolitana para trabalhar nessas cidades menores, buscando que melhor qualidade de vida e mais tranquilidade, fugindo dos problemas urbanos. Por quê? Embora os salários nessas cidades algumas vezes possam ser menores do que os salários das regiões metropolitanas, por exemplo, né, o custo de vida também é muito menor. Então, se uma pessoa sai, por exemplo, aqui da região metropolitana ganhando 10 mil e ia lá para Resende naquela época ganhando 8 mil, ela tinha uma redução de 2 mil reais no salário, porém, com 8 mil reais lá, ela tinha um poder de compra, um poder aquisitivo muito maior. Beleza? Então, essas pessoas com qualificação profissional, tá? Principalmente formação técnica, né? Acabaram se mudando para lá, galera da área de automação industrial, da área de técnico em indústria automobilística e etc., técnico em mecânica, ou engenheiros mecânicos e etc., acabaram migrando muito para essa região, beleza? Atualmente, dependendo da região ou do emprego que as pessoas forem conseguir nessas cidades médias, que são cidades menores do que as cidades da nossa região metropolitana, o salário muitas vezes pode ser até maior, tá? Porque às vezes existe um incentivo para tentar levar mão de obra qualificada para essas regiões, beleza? Sobre as migrações internacionais, né, entre países, nesse tipo de migração, as pessoas tendem a sair de um país subdesenvolvido para um país desenvolvido, para evitar que isso aconteça em demasia. Os países desenvolvidos geralmente têm um forte controle de fronteira e uma forte política de imigração. Um exemplo bem famoso é o controle da fronteira dos Estados Unidos com o México. E aí, não é só a questão do México, tá? Praticamente todos os países da América Latina, incluindo o Brasil, têm dificuldade para conseguir visto de permanência nos Estados Unidos. A gente vê muitas pessoas saindo do Brasil, que é um país emergente, né, querendo ir para países mais desenvolvidos, beleza? Na chamada fuga de cérebros que a gente falou. E a gente vê também países subdesenvolvidos, pessoas de países subdesenvolvidos migrando para países emergentes, como é o caso de pessoas que vêm de outros lugares em direção ao Brasil, e quando vêm em direção ao Brasil, normalmente vão se dirigir às principais regiões metropolitanas, porque tem mais oportunidade de emprego. E aí o Rio de Janeiro entra no circuito, tá? Por ter uma das maiores regiões metropolitanas do país. E aí, sobre os movimentos migratórios no Brasil. Grupos de imigrantes que a gente pode destacar. Alemães em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tá? Eslavos, poloneses e russos no Paraná.
italianos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, vindo para trabalhar na cafeicultura. Eu estou falando essa parte aqui mais rápido porque ainda não estamos falando do Rio de Janeiro, tá, gente? Japoneses em São Paulo, norte do Paraná e Amazônia. O país, no caso do Brasil, de imigratório, se torna imigratório durante um certo período da sua história, tá? Com a chamada fuga de cérebros que a gente falou. Brasiguaios, agricultores sulistas que se estabeleceram no Paraguai, brazucas, brasileiros de Minas Gerais, né, principalmente de Governador Valadares, migrando para os Estados Unidos, quase sempre de forma clandestina, né? E migrações interregionais. Essa parte aqui é importante para a gente entender o fluxo para o Sudeste. Então, toda vez que a gente fala de fluxo migratório para o Sudeste, a gente lembra do Rio de Janeiro, beleza? Tem São Paulo também, mas o que importa para a gente aqui é o Rio de Janeiro. Então, ó, no século XVIII, que fluxo aconteceu aqui com mais intensidade no Brasil? De nordestinos para o Sudeste, beleza? Como que aconteceu isso, né? Teve o declínio do preço da cana-de-açúcar, que era a principal atividade econômica do Brasil na época, né? E houve descoberta de ouro em Minas Gerais. E aí, por conta da descoberta de ouro em Minas Gerais, muitas pessoas vieram para o Sudeste, né? Para ter fácil acesso a Minas Gerais. E aí, o ouro que era explorado em Minas Gerais tinha que ser depois exportado para a Europa. E ele era exportado nos portos aqui do Rio de Janeiro. Então, por conta disso, a capital do Brasil passou a ser o Rio de Janeiro também, né? E muitas pessoas vieram para o Rio de Janeiro para trabalhar na região portuária, por conta desse grande fluxo, né, de importações e exportações que aconteciam aqui no litoral do Rio de Janeiro. Já no século XIX, continua um fluxo do Nordeste para o Sudeste, porém, dessa vez, para a produção de café. O Rio de Janeiro foi um importante produtor de café, tá? E tem produção de café até hoje na região do Noroeste Fluminense, beleza? No século XX, já de 1930 a 60, pessoas do Nordeste para o Sudeste, no processo de industrialização nacional, que foi implementado para substituir as importações, ou seja, o Brasil não tinha condições de comprar mais produtos industrializados de outros países por conta da crise que tinha se instalado no mundo inteiro, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E por conta disso, o Brasil começa a criar sua própria indústria, né? O Rio de Janeiro estava ali junto com São Paulo entre as primeiras regiões a se industrializarem. E aí, muitas pessoas vêm para trabalhar nas indústrias, beleza? E posteriormente para trabalhar na construção civil, que estava ligada à formação das indústrias. Por quê? Para se construir uma fábrica, né, precisa construir o prédio dessa fábrica, ou galpão. E aí precisa de força de trabalho na construção civil. Então é por isso também, é uma coisa interessante, que a maioria dos nordestinos ou descendentes de nordestinos aqui no Sudeste trabalham com construção, ou são pedreiros, ou ajudantes de pedreiro, ou outros tipos de profissão relacionados à construção. Porque a maioria deles vieram para trabalhar na construção civil, aprenderam a profissão, depois começaram a trabalhar por conta própria. E normalmente ensinavam a profissão para os seus filhos, sobrinhos, netos, etc. E aí acabou virando um tipo de trabalho que ia passando de pai para filho. Beleza? A partir dos anos 70, né, houve um fluxo de pessoas do Sul e Nordeste para o Centro-Oeste. E esse fluxo aqui, que é muito importante, né, pessoas do Sudeste de volta para o Nordeste. Então, muitos nordestinos ou filhos e netos de nordestinos vivendo aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, começaram a voltar para o Nordeste. Tá? Por quê? A região Nordeste, depois da década pela década de 90, anos 2000, começou a se desenvolver um pouco mais economicamente. Então, por conta do elevado custo de vida e da violência muito grande aqui no Rio de Janeiro, né, muitos nordestinos ou descendentes de nordestinos preferiram voltar para sua terra de origem, né, para, por exemplo, ter um custo de vida mais baixo, para fugir da violência urbana extrema aqui no Rio de Janeiro, etc. Beleza? Terminamos aqui o slide, mas antes disso, eu queria também destacar alguns grupos que tiveram bastante importância no fluxo imigratório aqui para o Rio de Janeiro, beleza? Primeiro grupo foi de suíços, tá? Que começaram a chegar aqui, na verdade, os suíços e os alemães, né? Os alemães começaram a chegar aqui no Rio de Janeiro
no caso os suíços primeiro, começaram a chegar por volta de 1915 a 1920, tá? Esses suíços. E aí eles se instalaram principalmente na região de Nova Friburgo. Inclusive, existe até um local que eu já visitei lá em Nova Friburgo, na rodovia Terefri, que é uma rodovia turística, né, que explora o turismo agrícola, né, tem várias propriedades agrícolas que são abertas para turistas lá para conhecer, e lá tem um local que é a queijaria suíça, tá? Nessa queijaria suíça eles produzem vários tipos de queijo, né, com uma tradição suíça, por isso que o nome é queijaria suíça. A arquitetura é toda inspirada na arquitetura suíça. Ela foi criada por descendentes de suíços que foram para aquela região. Eles também têm uma fábrica de chocolate lá, que procura produzir chocolate com a mesma qualidade dos chocolates suíços, né? E eles têm um mini museu lá nessa propriedade, que tem representações, réplicas, né, de como eram as casas e as hospedagens desses suíços quando chegaram aqui no Brasil e se instalaram nessa região, beleza? Então é bastante interessante. A gente consegue ver os traços lá da população dessa região de Nova Friburgo, né? Todos eles têm aparência de europeus, né? A maioria deles, por conta de serem descendentes de suíços, né? E eles têm bastante traços culturais, né? Fazem festas típicas, né? O sotaque, né, do português deles é muito puxado para o suíço, né? Eu não sei como é que é nem o idioma suíço, mas eu sei disso porque eu pesquisei sobre, né? E um outro grupo que veio posteriormente são os alemães, né, que se instalaram na região serrana, principalmente em Petrópolis, tá? E, inclusive, o traço desses alemães que se instalaram aqui por volta de 1820 a 1830, né? Os traços da cultura deles é tão forte que a gente vê muitas construções em Petrópolis que tem inspiração na arquitetura alemã, né? As pessoas, né, tem muitos traços de europeus também, principalmente alemães, né? Loiros de olhos azuis, né? E o interessante é que em Petrópolis tem a Bauerfest, que acontece normalmente em outubro, acho que, se eu não me engano, é dia 25 de outubro, por volta dessa época que acontece, e é a segunda maior festa de cultura alemã do Brasil. Ela só perde não, na verdade é em junho, em julho, perdão, é em julho que acontece em São Leopoldo. Mas aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, acontece a Bauerfest. Eu lembro que eu fui no ano passado, uma festa bem legal, né, de cultura alemã. Eles fazem danças típicas, se vestem a caráter e tudo mais. E é a segunda maior festa do país de cultura alemã, para vocês verem a importância da imigração alemã aqui no Rio de Janeiro, principalmente na região de Petrópolis, beleza? A gente teve também um fluxo migratório de italianos que vieram para trabalhar na cafeicultura, né? Em primeiro momento na cafeicultura, e se acabaram migrando para as regiões ali do noroeste fluminense, para as regiões que existiam bastante fazendas de café, de cafeicultura. Também alguns italianos vieram posteriormente, já nos anos de 1930, tá? Fugindo da ditadura que já acontecia ali na Itália, né? A ditadura de Mussolini, do fascismo, né? E posteriormente da guerra, beleza? Quando eles foram envolvidos na Segunda Guerra Mundial. Temos também exemplos de imigrantes portugueses que se instalaram principalmente na região de São Cristóvão, tá? Região bem tradicional da imigração portuguesa aqui no Brasil, beleza? As principais padarias portuguesas do Rio de Janeiro surgiram na região de São Cristóvão. E, posteriormente, nós tivemos também um grande fluxo migratório de pessoas que vieram do Oriente Médio, beleza? Para a região central do Rio de Janeiro. E aí é por isso que aquela região, que uma das partes da região central lá do Rio de Janeiro é chamada de Saara, porque principalmente turcos, né, armenos, líbios, sírios, vieram para essa região e eles começaram a trabalhar com comércio, né, vendendo produtos típicos da sua região, tá? Que eram importados, né, das suas regiões lá. Eles vendiam tapeçarias, né, lustres e etc. ali na região central do Rio de Janeiro, naquela parte que é chamada de Saara.
Hoje em dia o Saara está ocupado pelos chineses, né? Então acabou acontecendo um forte movimento migratório de chineses também, e hoje em dia, como tudo que é produto de baixo custo veio da China, eles acabaram tomando ali o lugar dos imigrantes do Oriente Médio ali, dos sírios, dos libaneses, dos armenos e dos turcos, beleza? E aí a gente fecha o nosso conteúdo aqui sobre migrações, focado aqui na realidade do nosso estado. Alguém teria alguma dúvida? Alguém quer perguntar coisa? E, gente, tranquilo? Beleza? Bom, então vamos encerrar. Semana que vem a gente